Ora viva! Sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui na nossa Casa Europa. Voltamos neste vídeo a um tema relativamente ao qual já dedicámos dois vídeos anteriores, mas que é inequivocamente o tema político de atualidade, o tema político que está a marcar a agenda da União Europeia e que é o relacionamento entre a própria União e um dos seus Estados-membros, no caso a Polónia. É uma situação tensa, é uma situação de conflito latente, é uma situação de discordância bastante acentuada, sobre a qual já tivemos oportunidade de tecer comentários e uma análise desenvolvida em dois momentos anteriores. De resto, deixarei aqui embaixo na descrição deste mesmo vídeo os links para os vídeos anteriores onde essa situação foi objeto de uma análise mais detalhada. Mas dizia, é uma situação que marca a atualidade política da União Europeia, relativamente à qual praticamente todos os dias surgem novidades, quase todos os dias surgem novos desenvolvimentos que merecem um comentário, que merecem uma reflexão. Ora, esta situação conheceu nas últimas horas novos desenvolvimentos. Numa altura em que, logo a seguir à última cimeira do Conselho Europeu, se poderia pensar que o clima entre ambas as partes estaria a entrar numa fase de maior normalização, estaria a entrar numa fase de apaziguamento e de resolução das divergências existentes, eis não quando, numa entrevista ao Financial Times, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, vem tecer duras declarações e duras acusações relativamente à Comissão Europeia, relativamente à própria União Europeia, acusando-a de fazer exigências para solucionar a chamada crise do Estado de Direito na Polónia, exigências essas que estariam a ser feitas como que com uma arma apontada à cabeça dos polacos. E, obviamente, critica Bruxelas por a forma completamente injusta, segundo palavras suas, pela forma discriminatória, como, em seu entendimento, no entendimento do governo polaco, a União Europeia tem vindo a tratar precisamente a Polónia. Nesta entrevista, e da mesma também iremos deixar o devido link para que possam ter acesso à fonte original. Nesta entrevista dizia o primeiro-ministro, o chefe de governo da Polónia, não se limita a tecer acusações à Comissão Europeia ou à União Europeia no seu todo, uma vez que chega ao ponto de ameaçar a própria União com o bloqueio de decisões importantes que a União tem em mãos e que deverão ser tomadas a breve prazo, caso a Comissão Europeia persista na posição de não transferir para a Polónia os 36 mil milhões de euros que a Polónia terá direito a receber da União Europeia ao abrigo do seu plano de recuperação e resiliência. Como sabemos, para fazer face às dificuldades resultantes ainda da pandemia, cada Estado teve necessidade de apresentar junto da Comissão Europeia o seu próprio programa nacional, o seu próprio programa de recuperação e resiliência. No caso da Polónia, esse programa contempla o recebimento de 36 mil milhões de euros, 36 mil milhões de euros, todavia, que a Comissão Europeia ainda não transferiu para a Polónia, tem vindo a protelar essa transferência
o governo polaco tem interpretado esse adiamento como uma forma de sanção, como uma forma de castigo à Polónia pela forma como esta tem abordado questões importantes, nomeadamente o célebre acórdão prolatado pelo seu Tribunal Constitucional que, recorde-se, veio proclamar a supremacia, a superioridade do direito constitucional da Polónia sobre todo o direito europeu, inclusivamente o direito primário, o direito constante dos tratados europeus, dos tratados fundacionais. E as ameaças não ficam por aqui. Utilizando uma linguagem bélica, o chefe do governo de Varsóvia acaba por equiparar esta retenção, este adiamento das transferências financeiras da União para a Polónia como o desencadear de uma verdadeira Terceira Guerra Mundial, advertindo ou alertando a própria União e os seus Estados-membros que a Polónia não irá ficar de braços cruzados, irá reagir com todas as armas que tiver ao seu dispor, irá defender os seus direitos de forma absolutamente intransigente. Outra questão que é abordada na entrevista já referida tem a ver com a participação da Polónia na própria União Europeia, com a eventual existência ou não de um Polexit, ou seja, com a eventual saída ou não da Polónia da União Europeia. E este ponto é bastante interessante e também deve merecer uma reflexão aprofundada e uma meditação bastante séria. Perceber-se-ia a posição da Polónia relativamente à União Europeia se efetivamente a Polónia estivesse a trilhar um caminho de afastamento, tivesse a trilhar um caminho de separação lenta e gradual ou de criação de condições para uma separação lenta, gradual da própria União Europeia. Todavia, não é isto que o primeiro-ministro polaco nos vem dizer. Aquilo que vem afirmar é que não existe qualquer risco de a Polónia sair da União Europeia, uma vez que, acrescenta, cerca de 88% da população polaca quer permanecer na União Europeia e que, pela sua parte, irá defender fervorosamente a manutenção da Polónia como Estado-membro da União. Esta é uma afirmação bastante significativa e, inquestionavelmente, uma afirmação importante. E importante porquê? Porque, ao excluir a possibilidade de sair da União Europeia, aquilo que o primeiro-ministro polaco está a dizer é que pretende continuar dentro da União, mas sem abdicar dos princípios que tem vindo a defender, está ao mesmo tempo a dizer que pretende uma alteração, uma mutação da natureza da própria União Europeia. Ou seja, recusa afastar-se da União, recusa sair da União, mas não prescinde dos seus princípios, não prescinde da sua visão da própria União Europeia. E, portanto, isto não tem outro significado que não o de dizer que é estando dentro da União Europeia que irá pretender que esta altere a sua natureza e altere um conjunto de regras, de princípios básicos que fazem parte do acervo comunitário e têm caracterizado a natureza da União ao longo praticamente de toda a sua existência. Pois bem, digamos, um alerta com que os demais Estados-membros terão que lidar. A partir de agora,
sabem que têm ali um Estado parceiro que, assumidamente, tem uma outra visão da União Europeia, tem uma outra visão do que deve ser a União Europeia, não pretende sair da União Europeia, mas também não pretende abdicar da sua própria visão e, portanto, seguramente tudo irá fazer para alterar dentro da organização a própria natureza dessa mesma organização. É evidente que esta posição, esta posição de princípio, não pode ser ignorada pelos demais Estados-membros. Vamos ter, pois, seguramente pela frente, tempos conturbados, tempos em que não se prevê uma grande acalmia neste relacionamento, nesta dialética entre a Polónia e a União Europeia, porque basicamente o que está em causa são visões diferentes, são duas visões mais do que diferentes, duas visões opostas do que deve ser a própria União Europeia. Mas, inequivocamente, esta é uma situação que revela uma fratura grave no quadro da própria União, uma fratura como talvez não haja memória na história do próprio projeto europeu desde o seu início, com o surgimento da primeira comunidade europeia até aos nossos dias. Talvez, direi que não recordo com facilidade nenhum momento em que tenha havido uma visão tão dispar ou uma divisão tão clara quanto àquilo que deve ser a própria União Europeia, como aquela que neste momento acontece, concretamente com a Polónia, a Hungria e, eventualmente, outros Estados que se lhe possam somar. Vamos ter, pois, tempos agitados, vamos ter, pois, tempos de pouca acalmia que vamos tentando acompanhar à medida que forem surgindo novos motivos para isso. Despeço-me com as habituais referências, agradecendo antecipadamente os vossos comentários, as vossas observações, as vossas críticas, as vossas sugestões, aquelas que entenderem fazer e deixar aqui através da caixa de comentários do YouTube. No caso do vídeo ter merecido o vosso agrado, agradeço antecipadamente o like no botão que também nos aparece aqui na plataforma, sobretudo porque isso ajuda o YouTube a divulgar e a difundir o próprio vídeo. E, finalmente, se o conteúdo do canal merece o vosso agrado, merece o vosso apoio, a forma normal de serem notificados, informados sobre os vídeos que aqui vamos publicando é precisamente fazerem a subscrição também no botãozinho que surge aqui embaixo para esse mesmo efeito. Despeço-me com um grande abraço e até ao próximo vídeo. A Europa ameaçada. Os principais desafios que a Europa terá de defrontar nos dias presentes e nos tempos mais próximos. Um livro de João Pedro Simões Dias. Já à venda em todo o país e em lisboninternationalpress.com.